Durante muitos anos, havia a concepção de que o nosso sistema nervoso central não tinha recursos suficientes para se recuperar de alguma lesão. Nesse antigo conceito, uma vez lesado, nada poderia ser feito. Mas, com o passar do tempo, o avanço de pesquisas e estudos científicos apontam que, na verdade, o sistema nervoso central tem sim capacidade de recuperar determinadas condições. Essa recuperação neurológica depende de vários fatores, inclusive o acompanhamento com uma equipe multidisciplinar. Mas hoje a gente vai se dedicar a falar sobre o papel da fisioterapia. Responsável por ajudar na restauração de funções como a coordenação motora, o equilíbrio e a força, as técnicas usadas dentro da fisioterapia neurofuncional estimulam também a autoconfiança, a autoestima, influenciando diretamente também no emocional. A fisioterapia neurológica, ou também chamada hoje em dia de fisioterapia neurofuncional, é uma área, uma especialidade própria da fisioterapia, que tem como objetivo tratar, reabilitar pessoas que tiveram alguma patologia do sistema nervoso, seja ele o sistema nervoso central ou periférico. O nosso principal objetivo, como fisioterapeuta neurológico para esse paciente, é promover uma melhor independência, funcionalidade, autonomia, bem-estar desse paciente, visto que essas patologias elas podem comprometer a funcionalidade, ter sequelas motoras. Geralmente, não é uma regra que todos os pacientes vão ter essas sequelas, mas a grande maioria se comporta assim. Então, nosso principal objetivo é esse, e até mesmo reinseri-lo novamente na sociedade. Inicialmente, a gente começa fazendo uma avaliação, uma anamnese. Então, eu preciso, primeiro, conhecer esse paciente, saber como aconteceu o problema dele, o porquê aconteceu, uma história. Até porque eu gosto muito de falar isso, que a gente não trata apenas o braço desse paciente, apenas a perna desse paciente. Nós tratamos esse indivíduo como um todo. Então, eu preciso realmente saber quem ele é. A partir daí, a gente segue essa avaliação utilizando escalas, testes específicos e padronizados. E aí, a partir disso, a gente vai traçar uma conduta, uma linha de tratamento que é sempre individual para cada paciente. Então, por exemplo, se eu vejo lá nessa avaliação que ele tem uma fraqueza muscular, que é muito comum no paciente neurológico, eu vou fortalecê-lo. Se eu vejo que ele tem uma disfunção do equilíbrio, eu vou melhorar esse equilíbrio. Se eu vejo que ele tem uma alteração no padrão da marcha, seja ela uma marcha mais lenta, uma alteração nas fases dessa marcha, eu vou melhorar esse padrão de marcha. Então, eu gosto muito de utilizar a cinesioterapia, que é a terapia através do movimento. Na minha opinião, ela sempre foi eficaz e sempre será. Mesmo com vários recursos atuais, técnicas, tratamentos modernos, na minha opinião, a cinesioterapia é muito eficiente. Então, através dessas disfunções que eu observei, na minha avaliação que esse paciente possa ter, eu vou tratá-lo em cima dessas alterações, utilizando principalmente a cinesioterapia. A cinesioterapia, então, a gente realiza a terapia através do movimento, da própria pessoa. Então, nós realizamos alongamentos, fortalecimentos utilizando ou o próprio peso do paciente, do corpo dele, ou utilizando uma resistência externa, por exemplo, com caneleira, halter, o equilíbrio também nós tratamos através de recursos, como prancha de equilíbrio, Dynadisc, levando ele para a instabilidade para ganhar uma melhor estabilidade. Cada paciente vai ter uma alteração específica. Então, de repente, um paciente tem alteração de força e o outro tem uma alteração de sensibilidade. Talvez um vai ter a diminuição da DM, o outro vai ter uma alteração no equilíbrio. Então, não é uma receita de bolo, cada um vai ter uma disfunção e aí a gente vai trabalhar em cima da disfunção. A gente nunca pode estabelecer um tempo, Isso é uma questão que muitas das vezes os pacientes
trazem também, quando que eu vou voltar a andar? Quando que eu vou conseguir fazer isso? Né? E aquela ansiedade daquele paciente, né, em melhorar rápido. Só que eu sempre gosto de falar que na neuro não existe nem quanto, nem quando, né? A gente não pode dar uma previsão, né, de que tempo ele vai conseguir aquela habilidade. O nosso objetivo é realmente treinar para que isso aconteça o mais rápido possível, mas vai depender de cada paciente. A gente percebe que aqueles pacientes que são mais motivados, que têm mais força de vontade, que têm o apoio da família, eles melhoram mais rápido em comparação a pacientes mais deprimidos, que talvez não aceitam a sua patologia. Por isso a importância do atendimento multidisciplinar também, porque quando a gente percebe essas dificuldades, nós podemos encaminhá-lo, esse paciente, para um profissional que nos ajude também nesse processo de reabilitação. Eu acho que depende até mais dela do que da gente como fisioterapeuta. Nós somos apenas um instrumento, né, que vai facilitar e direcionar o melhor que esse paciente possa atingir. Principalmente as potencialidades, porque nós aproveitamos muito dela, né? A gente não olha só a dificuldade, a gente também olha as potencialidades, porque isso vai ser um facilitador para a gente. A gente aproveita aquilo que ele já tem, até porque cada paciente pode ter também um prognóstico. Então, se a gente pensa num paciente com lesão medular, dependendo do nível, já tem aquilo que é esperado que ele vai conseguir atingir, né? Então, a gente trabalha também dentro de prognóstico. Então, eu vou potencializar aquilo que ele é capaz de fazer. Então, por exemplo, se o paciente ele tem um controle de tronco, eu posso potencializar isso, dificultar isso ainda mais, né? Aproveitar aquilo que ele é capaz de fazer. Tanto para patologias do sistema nervoso central, então nós temos aí o AVC, né, ou o AVE mais utilizado, que sem sombra de dúvidas é a patologia que mais chega para a gente nos consultórios. Temos também o traumatismo crânioencefálico, as demências em geral, como as demências de Alzheimer, escleroses, né, esclerose múltipla, e também lesões medulares, as neuropatias periféricas. É o que a gente mais encontra aí. No próximo vídeo você vai ver sobre as indicações e os principais desafios para quem precisa da fisioterapia neurológica.